queria que você refletisse naquilo que eu tenho falado esses dias, como um tempo de oportunidades. Porque eu sei que nessa noite Deus pode derramar sobre nós oportunidades das quais muitos de nós aqui estão precisando que aconteça. Fizemos esse momento de adoração a Deus e eu sei que você trouxe o seu melhor. E eu sei que Deus fica grato por isso, porque Deus vê o coração do adorador. E se você tem consciência daquilo que Deus fez por você, e se você tem consciência do que você tem feito para Deus, essa junção, ela está propícia para aquilo que Deus quer realizar nessa noite. Então vê depois como ouvis. Eu sei que quando nós estamos ministrando, você pode pensar, eu ouvi hoje isso lá na mesa que estávamos almoçando, mas eu falo nisso há quanto tempo? Ontem eu recebi um vídeo do irmão João Lara. Ele disse assim: pastor, nós estamos fazendo alguma coisa lá em Harvard, sobre um curso, pensando lá numa coisa, escrevendo e tal. E aí de repente eles me mandam um vídeo. E eu disse: meu Deus, não é possível. Faz 10 anos que eu escuto o pastor Júnior falar isso. Isso me alegra, irmãos. Isso me diz que eu estava 10 anos à frente. Lembra quando eu digo a você que eu estou em 2025? Não se machuque com isso. Eu não estou dizendo que você está lento. Eu estou dizendo que eu estou veloz. E é assim que eu quero que você fique. Porque eu sei que Deus quer fazer grandes coisas, mas é necessário que nós nos levantemos em convicção das coisas que Deus quer fazer. Senão, queridos, nós não chegaremos em lugar nenhum. Amém? Então nós podemos orar para que Deus faça o suprimento dos desejos do meu e do seu coração. E Deus é perito nisso. Deus é perito em fazer grandes coisas, mas Ele quer a sua atenção. Como aquela mulher que nós visitamos. Nós visitamos a mulher e ela disse assim: olha, eu tenho uma palavra para a senhora. Ela fez assim: eu estou pronta para ouvir tudo dos Estados Unidos. E de fato, irmãos, ela ouviu tudo que Deus tinha para ela. Diga: Deus é bom em todo tempo. Você sabia que Deus é bom em todo tempo? Então eu vou ler a palavra de Deus. Quero que você vá comigo lá para o livro de Hebreus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom. Ficou parado assim. Veja o que você pode fazer. Aleluia. Hebreus, vocês querem descer? Por favor, então. Daqui a pouco eu chamo vocês. Eu sei que vocês me amam, não quero nem descer, mas por favor. Versículo 23. Hebreus 11, 23. Aleluia. Está escrito assim: pela fé. Diga: pela fé. Pela fé. Diga: não foi pelo conhecimento. Não foi pela formação. Não foi por aquilo que possuía. Pelo dinheiro ou riqueza. Diga: foi pela fé. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, porém não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Eles não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Diga: não ficaram amedrontados com o decreto do rei.
Pela fé, diga pela fé, Moisés, quando já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, da sua fé. Pela fé e da sua fé. E é pela fé que eu recebi no meu espírito lá em Washington, no momento de oração, que este seria um mês de oportunidades. Eu vou dizer novamente que talvez você não tenha ouvido. Eu recebi lá em Washington, no momento de oração, que o mês de agosto seria o mês de oportunidades. Eu recebi em meu espírito que esse mês seria o mês das oportunidades. Eu não sei quem está aqui que tem projeto em andamento, que tem sonho em andamento, tem coisas para resolver. Eu vou te dizer, esse é o mês que, se você se colocar diante de Deus, buscando a Ele de todo o coração, ei, essa oportunidade vai chegar para você. Aleluia. Você pode curvar sua cabeça para orarmos. Não olha para mim, olha para você, olha para dentro de você. Aleluia. Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos ensina as revelações que nós precisamos ter e receber. A Sua palavra nos ensina que a entrada das Tuas palavras esclarece, traz luz e dá entendimento aos simples. E nós recebemos a Tua palavra com mansidão, nos humilhando a ela, porque nós estamos vivendo uma nova temporada, a temporada das oportunidades, porque você tem falado conosco individualmente e coletivamente para esse tempo específico. Obrigado pelas novas revelações da Tua palavra, pelas novas direções, instruções, pelas novas correções que você tem nos trazido, nos aparelhando para um tempo oportuno. E nós aplicamos o Teu sangue sobre a nossa vida, nós aplicamos a Tua unção sobre a nossa vida, nós aplicamos o Teu nome sobre a nossa vida, nós aplicamos a palavra sobre a nossa vida, porque cremos que teremos crescimento na nossa vida, teremos crescimento na nossa fé, teremos crescimento na nossa família, teremos crescimento dos nossos negócios, teremos crescimento na igreja, teremos crescimento, porque as oportunidades vão se colocar diante de nós, as oportunidades vão correr ao nosso encontro, Senhor. Nós Te agradecemos pelo Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que é o nosso professor, que é o nosso amigo que vai nos conduzir a toda a verdade. Pai, você disse que se nós conhecêssemos a verdade, essa verdade nos libertaria e nós andaríamos em novidade de vida. E nós temos crido nessa palavra, por isso Te agradecemos em nome de Jesus. E você diz bem forte: aleluia. Eu vejo que você está começando a ficar pronto para as oportunidades. Então pode sentar. Eu falei de início, no momento de oferta. Fica comigo, não fica pensando em coisas. Esse é o momento que você tem que dar para Deus o seu tempo, os seus ouvidos, a sua atenção. Eu falei que aquela mulher estava no jantar na casa de Lázaro e ela teve uma oportunidade, e essa oportunidade definiu aquele momento, aquela ocasião com relação à vida dela e Deus. O seu nome, o que ela fez, a sua memória, aquilo que ficou. Então, li também agora dizendo que a Bíblia fala que por 3 meses Moisés, ele foi mantido na casa do seu pai, mas havia um decreto em que todas as crianças nascidas naquele período não poderiam ficar vivas. E Moisés era diferente dos demais. Henrico era diferente dos demais. Henrico era diferente dos demais. Ele era forte. Ele era musculoso como criança. Tinha um choro estridente. E os pais tiveram que fazer o quê? Escondê-lo por 3 meses. Mas o período de 3 meses se encerra. E o que vamos fazer?
surge uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Ficamos com ele e o perdemos, ou o colocamos nas mãos de Deus? Eis a questão, ser ou não ser. Como decidir isso? Como deixar aquele ser tão pequeno que nasceu de um relacionamento entre tijolos de palha e os momentos de cansaço que eles possuíam? Mas era necessário tomar uma posição, uma ação tinha que ser feita. O que faremos? Vamos entregá-lo na mão de Deus, não tem mãos mais seguras. E rapidamente Moisés preparou um pequeno barco, pensando na grande oportunidade. Se nós não podemos guardar, tem alguém que pode. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Fizeram aquele pequeno barco, betumaram, não entraria água, forraram com aqueles tecidos dos hebreus e pegaram aquela criança dentro daquele pequeno barco, fecharam e eles foram num lugar óbvio, que era o Nilo. Eles não pensaram nos maiores crocodilos do mundo que lá existem, eles não pensaram na profundidade daquele rio, eles só viam o Deus dos hebreus. Era a oportunidade que saltava diante dos olhos deles, e eles precisavam, e se você vai ler a história, aquele era o momento da maior correnteza do Nilo. As águas não estavam paradas, elas estavam em movimento, porque Deus é um Deus de movimento, que quer o seu povo em movimento. E aquele era o momento que eles deveriam colocar aquele pequeno barco com aquela criança, e eles vão lá, e eles colocam, e eles oram, e diz: Deus, aí está. E eles disseram, a irmã de Moisés, que era pequena, disse: acompanha até onde você puder, mas acompanha. E lá vai aquele pequeno barco, e ondas começaram a diminuir sua velocidade, numa intensidade que aquele barco não virasse, que fosse sendo levado. Agora era Deus remando as águas sendo remadas por Deus, para que uma oportunidade que estava surgindo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, acontecesse. E eis que aquelas pequenas ondas que se formaram, levava aquele pequeno barco, aquela criança que dentro estava, não sabia de nada. E de repente, aquele barco vai e ele faz uma curva, sem que ninguém tivesse nele um leme, a não ser o próprio Deus. Aquele barco faz uma curva, as ondas o levam a fazer uma curva, e tem um monte de moças tomando banho, e a filha de Faraó tomando banho, e aquele barco vai se virando. Ei, quando Deus dá uma oportunidade, Ele provê os meios para que essa oportunidade aconteça. E lá vai aquela criança indo, e de repente as moças viram, e ficaram assustadas, e a filha de Faraó disse: vai lá. E elas foram, quando elas abriram, tomaram um susto, chamaram a filha de Faraó, ela olha e fica espantada. E rapidamente ele pega aquela criança e ela pergunta para as moças: alguém viu alguma coisa? Não, ninguém viu nada. Porque Faraó não podia saber. E ela pega aquela criança, e Miriam, que está perto olhando, se chega mais para perto, vai se chegando. E exatamente a filha de Faraó olha para quem? Para Miriam, a menina que está lá, e diz assim: conhece alguma ama de leite? Conheces alguma ama de leite? Alguém que teve um filho e que está amamentando? Ela disse: certamente que sim. Diga: oportunidade. Aquilo que se podia pensar que seria o caos, o final, aquilo era apenas o começo de uma grande série que estava para ser escrita sobre a vida de um libertador. É por isso que Zacarias diz, e eu digo sempre, ensino para vocês:
não devemos desprezar os pequenos começos. Porque aquele que despreza os pequenos começos não verá os 7 olhos de Deus sobre a terra. Verá sim a vara de medir de Zorobabel. E aquela mulher toma aquela criança nos braços e pede para que aquela menina vá buscar essa ama de leite. E quem é que vem? Mamãe. E mamãe chega e ela diz: o que é que você faz? Eu bato tijolo, eu faço tijolos para Faraó. A partir de hoje você não vai fazer mais isso. Você vai ter um salário, você vai morar aqui e você vai cuidar dessa criança para mim. Oh, aleluia! Ei, esse é o Deus que se inclina para você. Esse é o Deus que te socorre no tempo da oportunidade. E aí Moisés cresce, se torna um guerreiro extraordinário, homem ousado em tudo que você pode imaginar, nas ciências, no conhecimento. Sua espada era veloz, se tornou um general respeitadíssimo. Mas um dia a Bíblia diz que o seu coração teve uma ideia, porque a mãe dele começou a ensinar a ele que ele era dos hebreus. E um dia ele teve a ideia de ir visitar os seus irmãos. E ali vem o 2º capítulo da série O Salvador. Nós podemos pensar nisso, né? Numa série sobre o Salvador. Né? Aleluia. E o fato é que a Bíblia diz que pela fé as coisas começaram a acontecer. E houve um momento que era necessário uma decisão, porque Moisés se torna grande, vai com os seus irmãos, e uma decisão se coloca diante dele. Era uma oportunidade de continuar general do exército do seu avô, Faraó, o grande, ou agora tomar a direção de ser quem ele nasceu para ser. Há muitos de nós, irmãos, que Deus está nos dando a oportunidade de sermos o que Deus nos fez para ser, mas nós queremos ser aquilo que o mundo diz que nós temos que ser. Mas Moisés aproveitou essa oportunidade e a Bíblia diz que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Você percebe que Moisés teve vislumbres e revelações do Cristo e do galardão que ele teria se ele pegasse aquela oportunidade de decidir o que fazer naquele momento. Você sabia que Deus se revelou para pessoas mostrando coisas que viriam no futuro? Jesus, um certo dia, lá no livro de João, estava conversando com os fariseus, e os fariseus não estavam entendendo muito bem o que ele estava dizendo. Aí Jesus disse: gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Abraão viu o meu dia e ficou muito alegre. Eles disseram: mas tu não tens nem 50 anos e viste Abraão? Ele disse: não, vocês não estão entendendo. Abraão foi quem me viu. Moisés pôde contemplar. Há um casal na Bíblia que recebeu a visita de Jesus, pré-encarnado, Manoá e sua esposa. O profeta Isaías vislumbrou coisas extraordinárias ditas por Deus a ele a respeito de Jesus Cristo.
O próprio Davi começou esse negócio de crie, por isso falei. No Salmo 116, Davi estava profetizando ao Messias. Era como se Jesus estivesse falando pela boca de Davi, dizendo: olha, tenho passado muitas lutas, angústias de morte me cercaram, e etc, etc. Porém eu criei, e porque eu criei, eu falei. Aí Jesus vem e conhece essa palavra de Davi. E Jesus vem, crê e fala. Criei, por isso falei. Aí Paulo vem e pega a palavra de Davi, confere com a de Jesus. São oportunidades que Deus dá para nós entendermos as revelações da palavra de Deus. Paulo vem, compara Davi, chama o testemunho de Davi, chama o testemunho de Jesus Cristo, diz: criei, por isso falei. Aí acrescenta: cremos, por isso falamos. Veja que ele agora já nos dá a oportunidade de crer e falar. E agora não é Paulo, porque já foi, agora somos nós que estamos crendo e falando. Por isso eu creio e falo. Esse mês é o mês de grandes oportunidades. Aleluia! Diga: Deus é bom. Diga: Deus é bom. Há homens que têm oportunidade e eles pegam aquela oportunidade. Lá está Josué, uma luta tremenda. Ele precisava vencer aquela batalha. Ele decidiu que venceria, mas as trevas da noite começaram a chegar. E ele sabia que à noite o seu exército não estava tão pronto como o exército do inimigo. O exército do inimigo era muito mais preparado. E ele teve uma oportunidade de exercer sua fé, ou morrer ou viver. Então ele disse, no conhecimento que tinha naquele tempo: sol, pare! Você sabe que o sol é parado, não? Quem gira é a terra. Josué um dia vai saber desse grande milagre que foi muito maior do que o que ele fez. Era como se Josué dissesse assim: trevas, vocês não podem atrapalhar minha vitória. Trevas, eu chamo luz. Trevas, eu chamo luz. E sabe de uma coisa? Luz ficou até que. A minha pergunta nessa noite é: qual é a oportunidade que está surgindo diante de você e que a escuridão tem tentado bloquear a sua caminhada? Eu vou te dizer uma coisa: a grande oportunidade nessa noite é de você clamar pela luz. E você dizer assim: haverá luz até que o que eu estou pleiteando aconteça. Em nome de Jesus. E você sabe que luz é revelação. Bendito seja o nome do Senhor. Rapaz, esse rapaz sou eu. Essa é a minha versão jovem demais. Rapaz, eu gostei, vocês foram bem bacanas comigo. Graças a Deus. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Eu te pergunto, quais são as trevas que querem escurecer o teu novo dia? Quais são as trevas que querem escurecer o teu novo dia? Eu vou te ensinar uma coisa. A partir de amanhã, comunique-se para você mesmo no espelho, comunique-se com as pessoas dizendo assim. Quando você disser assim, bom dia, diga assim: bom novo dia. Fulano, bom novo dia. Porque tem pessoas que estão vivendo dias velhos, dias que já passaram, olhando para trás, machucados, sofrendo. Ei, bom novo dia. Diga para o seu vizinho: bom novo dia. É a palavra que você vai dar para as pessoas. Diga: bom novo dia. A partir de amanhã, pastor Bruno vai ligar para mim: pastor Janduí, bom novo dia.
Aleluia! Ele vai ligar para a mãe dele: mamãe, chegou bem? Bom novo dia. Bom novo dia. Diga, bom novo dia. Você pensa que eu estou brincando, né? Não, eu estou dizendo bom novo dia. Crie. O que é que eu estou dizendo? Que todos os dias serão um novo. Diga, todos os dias será um novo dia. Você só viverá o dia passado se você quiser. Ontem não foi, ontem não fiz, ontem. Eu nem vou fazer música disso. Então Deus está te dando a oportunidade de você crer e de você falar. E você precisa fazer isso. Agora eu vou te ensinar algumas coisas para a gente terminar. Não troque suas oportunidades por momentos de prazer ou por necessidades. A minha Bíblia diz no capítulo 11 de Hebreus, deixe-me ver se está certo. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 16. Não haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto, um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Ele tinha a oportunidade de ser quem Deus fez ele para ser, mesmo sendo o segundo em casa. Mas ele decidiu trocar essa oportunidade por uma necessidade. Não jogue fora as oportunidades que Deus tem te dado, por orgulho ou presunção. Segundo Crônicas 26, segundo Crônicas 26, 15. Segundo Crônicas 26, 15. Eu acho que eu errei o texto. Mas é mais ou menos assim. A Bíblia diz que Uzias cresceu em graça, cresceu em bens, ficou rico, ficou forte e se esqueceu de Deus. Nunca esqueça que quem você é, o que você tem, o que você está fazendo, ou o que você pode fazer, se Deus não estiver lá, isso é zero. A Bíblia diz que Uzias se ensoberbeceu ao ponto do seu coração se desviar de Deus. Não deixe acontecer isso com você. Agora, sempre que surgir oportunidades, analise se essa oportunidade é de Deus, e se ela for de Deus, você precisa reconhecer essa oportunidade. Deus nos deu a oportunidade de fazer essa obra, Deus nos deu a oportunidade de fazer uma obra em Interlagos, Deus está nos dando a oportunidade de fazer uma obra em Washington. E nós precisamos pegar essas oportunidades. O que menos nós precisamos é ver pessoas lamentando: oh, o pastor vai embora, vai deixar. Ei, o pastor não vai embora e não vai deixar ninguém. Agora nós precisamos ir para estabelecer algo. Indo e voltando, indo e voltando. Eu vou te dizer uma coisa, eu disse hoje pela manhã, você perdeu hoje a maior reunião que você podia estar presente, foi hoje de manhã. Graças a Deus que a igreja estava cheia também. Mas você perdeu algo aqui. E eu disse assim: 12 horas de voo, indo e voltando. Eu estou tão jovem hoje
quanto estava com 28 anos. Para Deus, não tem problema. Estou indo com pessoas porque não sei inglês. Mas se ninguém se levantar, eu vou sozinho. Minuto. Translator. Mas não vou deixar de fazer aquilo que Deus está me chamando para fazer, porque é oportunidade. Ei, oportunidade é um tempo. Oportunidade tem um ciclo a se cumprir. Oportunidade tem uma velocidade. Ou eu ando na velocidade da oportunidade que está sendo me dada, ou eu fico para trás. E eu não quero ficar para trás. Reconheça a oportunidade. Davi, meu filho, vem aqui. Pegue esses pães e esses queijos. Leve os pães para os seus irmãos, o queijo para os oficiais. Procure saber como é que os seus irmãos estão na guerra. Eu quero notícia deles, preciso da notícia deles. Sim, meu pai, eu irei. E ele foi. E quando ele chegou lá, colocou a bolsa onde devia colocar. E como todo jovem, eu me lembro muito Eliane, hoje nem tanto, mas Eliane, quando era bem jovem, ela não é velha hoje. Eu digo assim, quando era menina, aquela menina de 18, 20, 25, não podia acontecer nada que ela não corresse para ver. Eu digo, amor, não precisa você ir ver isso, não, mas eu quero ver. Eu acredito que foi assim que o Davi chegou lá e viu aquele barulho, e ele foi olhar o que era. Quando ele olhou, tinha um jumentão lá de 3,80 m, dizendo assim, quem é o macho aí de Israel que vem lutar comigo aqui? Vamos fazer um trato, quem vencer, o derrotado se torna escravo. Os irmãos de Davi eram tudo macho, mas todo mundo escondido nas moitas. E Davi disse, o que ele está dizendo? Sabe que às vezes você perde uma oportunidade por falta de conhecimento? De informação. Davi tinha conhecimento e uma informação de que o Deus dele era o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus que tinha aliança com ele. Um incircunciso, que é isso? Porque todos estão com medo. De repente passa uma pessoa, ei, o rei manda dizer que quem lutar com este homem fica rico hoje, casa com a filha dele, e a sua família nunca mais paga imposto. Eu posso ver os olhos de Davi como aqueles desenhos, mas como é? Fala de novo. Aí o irmão dele se levanta da moita. Estava com medo do gigante, mas não tem medo. Presunçoso, o que estás fazendo aqui? Deixaste aquelas pequenas ovelhas, pastorzinho de nada, 5 ovelhas. Ainda deixa lá e vem para a guerra. Eu conheço tua presunção. Que é isso, rapaz? Eu só perguntei se é verdade esse fato. Eu estou checando se a oportunidade é certa ou não. Uau! Davi, sabe de uma coisa? Não dá para te ouvir, é melhor, irmão, é melhor não ouvir pessoas que querem baldear tua oportunidade. Gente de mente pequena e de diálogo negativo, fora. Davi foi para o outro lado, ei, que história é essa aí? Não, a história é essa. O que é que o rei está dizendo? O rei está dizendo que quem vencer esse homem fica rico hoje, casa com a filha dele, isso era o arauto do rei, fica rico hoje, casa com a filha do rei, e a sua família não paga imposto. Ele disse, eu sou o homem. O homem disse, quem? Eu. Me leve à presença do rei. E o cara esbravejando lá, amanhã eu volto. Imagina isso, amanhã eu volto. Davi foi lá, o rei recebeu e disse assim, meu filho, o que é que você deseja? Lutar com aquele gigante. Como assim? Você é muito jovem. Você não me conhece. Deixa eu falar uma coisa para o senhor.
Um dia eu estava levando minhas ovelhas para pastar. Aí um urso, aqueles grandão, bichão gordo, ele se meteu a besta, ele veio assim para cima de mim, como quem diz assim, vou acabar com a sua raça. Eu olhei para ele e disse, venha. Ele veio, seu rei, eu peguei aquele urso pelo meio, eu dei-lhe um aperto. Olha, nem pitbull tem aquela força que eu tenho na mordida. E o urso foi se agachando. E o rei lá, ouvindo aquela história. Imagina a cena. E ele disse, e não foi só isso. Outro dia eu estava lá, aí veio um leão. Pegou um cordeirinho dos meus. Eu disse, o quê? Fui lá, arranquei o cordeiro da boca dele, peguei a barba dele, arranquei a barba dele, quebrei ele pelo meio e deixei ele no chão morto. Esse incircunciso que está aí? Aí o rei disse, então filho, vá, Deus seja contigo. Era só isso que Davi precisava ouvir. Eu vou descer para dizer a você. Se é isso que você precisa ouvir, para começar a trabalhar a oportunidade que Deus está te dando, eu vou te dizer uma coisa: Deus seja contigo. Eu vou dizer de novo porque você não ouviu. Deus seja contigo. Pastor, pega aquele microfone ali. Pastor, o senhor está tão velhinho que eu não estou ouvindo sua voz. Eu vou botar um cabra novo para gritar isso para você. Onde é aqui? Som. Bem alto. Olha. Se era isso que você estava precisando ouvir, para que você pegue sua oportunidade e comece a trabalhar ela, escute isso. Deus seja contigo. Outra vez. Deus seja contigo. Outra vez. Deus seja contigo. Deus seja contigo. Mais forte. Deus seja contigo. 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 Aleluia. Mas pastor, tem uma coisa que o senhor não sabe, eu vou lhe dizer. Eu sou imperfeito. Como alguém imperfeito vai poder fazer algo assim? Eu aprendi o seguinte, irmão, numa ministração interessante. Todo diamante tem uma imperfeição. Por mais bonito e puro que ele seja, ele tem uma pequena imperfeição, mas é um diamante. Agora tem uma pedra, berilo, não lembro o nome da pedra agora, que ela imita o diamante mais, sabe, tem como você confundir. Pedra perfeita, não tem uma falha de nada, mas não é diamante. Você entendeu? Diga para o seu vizinho, para os olhos de Deus, você é um diamante. Então diga para ele, você pode. Então Deus seja contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, irmão, por ter subido. Uma coisa bem bonita aí. Você está bonito com esse calfanhaque aí, sabe? Rapaz, e esse bigode seu, nem Salomão em toda a sua plenitude. Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Diga, Deus é bom. Deus é bom. E naquele dia Davi foi. E antes que o gigante começasse a pensar em alguma coisa, eu já estava no chão. Agora, uma coisa me chama a atenção, irmão. Numa oportunidade, eu disse a você há momentos atrás que ela tem um ciclo. Esse ciclo precisa ser completo. Você vai ver na Bíblia o que foi que Davi fez. Rodou sua fundinha. Tem uma canção que a gente cantava lá na escola dominical. Eu não cantei porque, como pequenininho, não fui da escola dominical. Mas as crianças cantam, né? Sobre Davi. Quem lembra dessa cançãozinha? Davi uma pedra colocou, rodou, rodou. Só fez isso, rodar? Ele jogou. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você. Davi rodou sua fundinha, rodou, rodou, rodou.
E eu acho que o Golias ficou dizendo assim: o que é isso? O que é isso? E rodou e tá! Aí o gigantão veio e caiu mesmo em cima da pedra. Puf. Agora Davi fez: caiu, acabei. Não, Davi precisava completar aquela oportunidade. Pegou a espada e pescoço. Sei lá se esse camarada não pula daqui a pouco aqui. Diga: toda oportunidade precisa ter um ciclo cumprido. O problema é que às vezes você começa na oportunidade e desiste no meio dela. Não cumpre o ciclo, não termina. Você precisa terminar. Ô pastor, mas está sendo uma pressão muito grande, eu vou passar para outra coisa. Não! Você tem que ir até o fim. Pode dar sangue na canela. Desistir nunca. Irmãos, eu tive muitas oportunidades para desistir. Nenhuma delas foi suficiente para tirar minha vitória. Nenhuma. E peço a Deus força, sabedoria, inteligência, entendimento, graça, para ter pessoas do meu lado que sustentem os meus braços. Eu ainda posso levantá-los, mas tem momentos que eles estão cansados. Mas eu peço a Deus: Deus, coloque do meu lado um Arão, que sustente os meus braços, para que eu nunca desista, para que eu esteja sempre forte. Se um dia você me ver aqui nesse banco chorando, comece a dizer assim: oh, quando esse homem levantar tem coisa. Não vai pensar que está triste, está se acabando. Não vai pensar isso não, porque não vai ser verdade isso. Porque eu tenho uma palavra dentro de mim. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Diga para o seu vizinho: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Diga: Deus é bom. Quando Deus te dá uma oportunidade, Ele quer uma coisa de você: que você seja fiel. E tem uma palavra para isso. Foste fiel no muito eu. No muito eu te colocarei. Então abre os teus olhos espirituais, porque a oportunidade pode estar diante de você e você dizendo: Deus me deu uma oportunidade, mas já botei na frente dele, já está ali. Vou terminar com essa história. Havia um homem que trabalhava com sucatas e ele gostava muito de ler, ele gostava de conhecimento também. E todo final do mês, quando ele pegava o seu apurado da loja de sucata, ele ia nas maiores sucatas das cidades comprar exatamente aquelas peças de sucata que as pessoas procuravam, porque ele não queria que o seu capital balançasse. E um certo dia ele entrou numa sucata e nós tivemos uma lição muito grande agora em Nova York, porque nós tivemos 2 dias de folga, viu, irmão? Se você vê algumas fotos nossas aí, lá foi a nossa folga, temos direito a isso também. Eu estava com a família e nós aprendemos que a estátua da liberdade é verde e não foi pintada. Mas como pode ser isso? É porque alguns metais expostos a lugares que tem água, eles ficam esverdeados, e é um verde lodo que parece que foi pintado. Não vou pregar sobre isso. Mas pode, né? Pode se pregar sobre isso. E aquele homem foi numa sucata. E ele chegou no meio daquele montão de ferro, ele viu muito ferro esverdeado, mas de repente ele viu de longe uma coisa que chamou a atenção dele. Era algo meio redondo, meio oval, ele não sabia o que era, mas ele foi, e aí uma informação que ele tinha, plim, chegou.
A informação era essa. O czar Alexandre III, aproveitando aquilo que se fazia na Páscoa, pessoas pintavam ovos e trocavam com pessoas. O czar um dia pegou um homem chamado Peter Bergevin e disse: você vai fazer um ovo para eu dar minha esposa na Páscoa. Agora esse ovo você vai botar as pedras mais preciosas e dentro dele tem que ter algo dentro desse ovo que seja uma surpresa para minha esposa. Tem que ser algo que ela fique assim, oh! Aí Bergevin fez um ovo extraordinário. E aquele czar chegou e no dia da Páscoa deu de presente àquela mulher. Ela ficou estupefada com aquilo. Bem, os dias se passaram em 1913, por aí assim, aquela Revolução Russa, e todas essas riquezas se perderam. E esse homem está na sucata. E ele tinha uma informação, quando ele olhou aquele negócio, na mente dele veio Bergevin. E ele bem sorrateiramente perguntou: amigo, essas peças que eu vou levar e essa bolinha? Eles estão aqui uma pela outra, $500. Eu vou levar essa bolinha. Levou a bolinha, rapidamente saiu, não foi mais em loja nenhuma, foi para casa. Quando ele chegou em casa, esqueceu tudo lá, pegou aquela bolinha, foi limpar. Começou a aparecer a jade. É uma pedra verde, jade, caríssima. Aí os diamantes. Meu Deus. Aí ele foi e viu que tinha uma auréola. Quando ele tocou naquela, abriu. Meu Deus, o que é isso? Uma peça encavejada, uma coisa belíssima. Ele limpou aquilo, guardou, e ele foi a um amigo leiloeiro e disse assim: me diga uma coisa, você ouviu falar? Ele não foi dizer assim: olha, eu tenho um ovo de Bergevin. Não. Nós aprendemos uma canção que diz assim: cuidado, boquinha, no que fala, cuidado, ouvidinho, no que ouve. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, no que fala. Oh, já me acompanhou. Cuidado, boquinha, no que fala. Cuidado, boquinha, no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha. Você ouviu falar no tal dos ovos de Bergevin? Sim. O último que foi leiloado aqui era o mais simples. Foi $28 milhões. Mesmo sim. Foi para casa, pensou mais 2 vezes. Aí voltou e disse: aquele negócio daquele ovo de Bergevin é verdade, checando a oportunidade. É verdade. Ele disse: eu tenho um. Você, sim. E o meu é especial. Trouxe quando o homem viu, disse: vamos preparar o maior leilão de todos os tempos. Prepararam. A comissão ia ser grande. Aquele pequeno ovinho, que quantas pessoas entraram naquela sucata para comprar ferro, não viram. Aquele homem viu. Ele disse: eu tenho tesouros escondidos e cobertos. Que ele possa, no meio de entulhos, de coisas que não sirvam mais, te dizer: filho, prospera. E nós desprezamos as pequenas coisas muitas vezes. O fato é que aquele homem foi para o leilão com aquele ovo de Bergevin e eles apuraram $68 milhões. Essa história tem 2 finais, eu vou contar o primeiro. O primeiro é que aquele homem comprou um iate, ornamentou de tudo, rico, foi viver feliz para sempre nos mares. A segunda história é que aquele homem comprou tudo que ele nunca teve, mas ampliou sua loja de sucata. E todo mês ele saía por sucatas e sucatas, com os olhos bem aguçados, atrás dos ovos de Bergevin. E muitas vezes Deus te dá uma coisa, Deus te dá uma palavra,
E quantas vezes você vai naquela palavra e você esmiçoa novamente aquela palavra, quantas vezes você lê novamente, quantas vezes você pesquisa sobre aquilo, quantas vezes nós deixamos de lado porque foi muito pequeno. Oh Deus, você me abriu uma porta tão pequenininha, eu pensava que era uma porta grande. Ei, por trás daquela porta pequena há uma porta média, por trás da média há uma grande, por trás da grande há uma gigante. Você só precisa considerar os seus pequenos começos. Eu lembro ainda, com 8 anos de idade, um calção para vestir no dia de lavar, eu ficava nu e os meus olhos viram o ovo de Bergevê, aquela revista, aquela folha de revista, aquele homem vestido muito melhor do que eu estou hoje, porque meu sapato no brilho dele brilhava. Aliás, nós falhamos. E minha mãe disse: esse é você amanhã, você não é essa criança que está nu. Irmãos, eu acreditei, criei, por isso falei, por isso eu estou aqui hoje. Pode fotografar. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu acreditei que aquele era um sonho real, que vinha do coração da minha mãe. Aquela era a oportunidade que ela estava me dando de crer e acreditar numa imagem que mudaria a minha vida inteira. O que Deus tem colocado diante de você que pode mudar a sua vida e você nem está olhando, porque talvez seja tão pequeno. Imagina se eu vou vender isso, ganhar 1 centavo. Não, eu quero é ganhar logo 200 mil. Eu vendi cocada, não tenho vergonha de dizer isso a ninguém. É o maior mercado que existe em cocadas. Quem quer ficar rico, venda cocada. Estou aqui contando a história. E sabe de uma coisa? Tantas quantas forem as oportunidades que Deus me der, eu vou pegá-las. E o que eu quero com você nessa noite, trazendo essa mensagem, é que você creia e fale: essa é a temporada de oportunidades. Tudo que minha mãe falou, eu ouvi. Às vezes eram coisas difíceis de ouvir. Olha, 10 horas em casa, se não chegar a porta está fechada. Como era difícil ouvir aquilo. Mas 10 horas tinha que estar em casa, porque a mamãe falou. E hoje os filhos, que o pai vai dar um conselho, e eles ficam como aquela criança que o pai está dizendo: filho, você tem que mudar a vida, você não pode viver do jeito que você está vivendo, você precisa melhorar. E eu olhando para o chão, e no final o pai disse: ouviu? Ele disse 150. O pai disse: 150 o quê, rapaz? Ele disse: eu contei aqui 150 formigas passando aqui. Precisamos ouvir. Bem-aventurados os que ouvem. E o seu pastor nessa noite está lhe dizendo: creia e fale. Essa é a temporada de oportunidades. Deus está te dando oportunidades e você precisa pegar essas oportunidades. Fique de pé no nome de Jesus.